É uma alegria muito grande estar recebendo você aqui pela editora M, né? E também no Centro Espírita Mensagem de Esperança. A gente tem uma gratidão muito grande por você, que nós tivemos oportunidade de declarar isso ao público, né? Porque você foi um dos fundadores, junto com o Saulo e eu, né? Da comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Você veio nos auxiliar a dar os primeiros passos, com a experiência que você tinha, né, como psicólogo clínico e com o trabalho que você desenvolvia no CAPS Álcool e Droga em Tupã. E você publicou um livro que já teve várias edições, né, que tem ajudado muita gente, que é o Drogas, Causa, Consequência e Recuperação, né? É um livro muito interessante, que traz muita informação, tanto para aquele que desenvolveu a doença, como também para a família. E temos também outros livros, aproveitar e falar sobre esse tema, que é de uma psicóloga que trabalhou durante 30 anos no Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes, lá em São Paulo, o que é dependência química, Maria Helena Bernardo. E temos aqui um livro também de um terapeuta que trabalhou com a gente aqui, o Adilson Meteler, Diário de um Adicto. E você sabe que nas clínicas há uma dificuldade muito grande, ressentimento, mágoas, e nós temos, então, alguns livros que tratam sobre o perdão. Eu levo na clínica, Valci, esses livros para emprestar para os internos poderem ler, né, desenvolver. Eu também desenvolvo temas relacionados, esse aqui do Francisco Cajazeiras, o valor terapêutico do perdão. E a que é de Tupã, aí, né, a doutora Elane Aldrovani, A Difícil Arte de Perdoar. Eu continuo, a Nova Consciência funcionou por 6 anos e meio, tivemos uma felicidade muito grande de ajudar muita gente, inclusive eu tenho aqui uns 5 ou 6 funcionários que passaram pelo tratamento e ficaram trabalhando aqui na editora M. E então, hoje, como nós paramos com a Nova Consciência, eu faço palestra em outras clínicas. Mas o tema é você que vai desenvolver, né? É o tema sobre Jesus e a atualidade, né, dos ensinos de Jesus. Então, você fique à vontade para desenvolver esse tema, com a nossa gratidão, né, por hoje e pela contribuição que você deu na formação da nossa clínica aqui em Capivari, que funcionou por 6 anos e meio, e pela experiência que você nos trouxe e pela amizade de ser um dos autores da editora M, né? Obrigado. Bom, eu tenho que dizer, como sempre digo, que a gratidão é sempre nossa por podermos estar contribuindo, mesmo que de uma forma modesta e pequena, com a realização das obras que possam, eventualmente, né, estender ao próximo alguma oportunidade de crescimento, de melhoria, no caso das drogas, da superação desse vício cruel e difícil que assola a humanidade, de modo geral, na modernidade, né? E a gratidão também eterna à editora M, especialmente a você, naqueles idos tempos, no ano de 2006, 2007, quando esteve em Tupã, levando o professor e médico Cajazeiras, que se tornou um grande amigo, porque depois o encontramos no Nordeste, em algumas atividades por lá realizadas, com a Sinara Batista de Recife, do Ediluz, o Livro Espírita. E com isso nós conseguimos ampliar nossa amizade através desse conhecimento inicial contigo, né? Então, a nossa gratidão será eterna a você, a editora M, a todos os parceiros que trabalham com a editora M, especialmente nesse momento de dificuldades da pandemia mundial, mas que, como tudo na vida é passageiro e passa, como dizia o querido Chico, isso também passará e nós retornaremos a novos tempos e a novas realidades. O tema da manhã ou da noite, como assim será para aqueles que vão assistir, do dia, é Jesus para a humanidade. Um tema, naturalmente, que abrange e envolve todo o ser humano no planeta hoje, e, claro, aqueles que estão envolvidos com as drogas, com as dores, com os tormentos, com os sofrimentos, com as questões morais, com as questões sociais, culturais do país, do planeta, na realidade, nesse instante. Então, a temática tem esse título, Jesus para a humanidade, que nós vamos desenvolver em 3 etapas, né, consecutivas. Nós vamos fazer um retrospecto histórico da crucificação de Jesus, do seu julgamento, na verdade,
vamos fazer uma breve análise e avaliação de como viveu Jesus em seu tempo, e num terceiro momento final, a reflexão de onde nasce Jesus para cada um de nós. Com essa proposta que nós falamos com você hoje, né? Que vai nos assistir, que está nos assistindo, dessa temática tão importante, tão, diríamos, necessária para a humanidade em todos os tempos, e não seria diferente desse momento na humanidade, onde nós estamos atravessando uma fase complexa, uma novidade, digamos, para todos nós. Então, nós vamos iniciar dizendo que em torno da crucificação houve muito misticismo, né? E nós acabamos perdendo de vista o fato de que Jesus de Nazaré foi julgado, né? Veja bem, foi julgado como homem naquele tempo, diante de uma corte de homens, naturalmente, sobre as leis dos homens, condenado e executado, obviamente, como homem naquele momento, né? E o seu drama, que foi o julgamento de Jesus, né? Que na verdade era o Cristo escolhido, o Salvador para a humanidade, ele supera esse momento, o julgamento, quaisquer dos chamados grandes julgamentos da história da injustiça humana. Então, nós estamos dizendo aqui a todos vocês que apenas naquele momento, poucos homens poderosos em Israel, naquele aprazado tempo do julgamento, e aqui nós incluímos os sacerdotes superiores daquela nação, na realidade, foram os responsáveis pela injustiça que ocorreu, né? Para entender quão grande, né, com a dimensão dessa injustiça, a vida, vamos examinar a lei judaica, naquele momento, naquela época, como é que ela se dava, né? E nós podemos afirmar que foi um verdadeiro e magnífico sistema de justiça criminal para aqueles tempos da humanidade. Eles desenvolveram as bases do direito futuro. Já estava presente na lei judaica a regra de ouro do direito, né? Ou da lei, da justiça, melhor dizendo, inocente até prova em contrário, né? Que até hoje é reconhecido como base do direito, né? Isto é, um acusado, seja ele, né, de qualquer origem ou condição, é presumido inocente até que a sua culpa, né, se estabeleça por evidências, por provas concretas, e especialmente na figura do direito, quando você elimina a chamada dúvida razoável. Também vem da lei judaica que essa era a regra, né, quando Jesus foi injustamente crucificado naquele momento. O chamado Grande Sinédrio, que era a única corte com jurisdição sobre os crimes chamados puníveis, com a morte naquele momento. Como é que era esse sinédrio? Ele era composto de um sumo sacerdote, que seria o juiz principal, aquele juiz que determina a pena, uma câmara religiosa com 23 sacerdotes, e uma câmara legal de 23 escribas, né? E uma câmara popular, que seria o júri popular, digamos assim, com 23 anciãos. Essa era a corte que Jesus se referia quando ele disse que deveria ir a Jerusalém e sofrer nas mãos dos anciãos, sacerdotes e escribas, e não do povo judeu. Isso é importante deixar claro, né? Ele sabia que pela decisão deles, ele seria morto e crucificado, na verdade. Então, Jesus já tinha uma intuição profunda daquele julgamento macabro e injusto, o qual seria submetido. Sua prisão, naturalmente, foi ilegal e realizada à noite, denunciado pelo conspirador Judas Iscariotes, que aqui caberia uma ressalva, né? Um tema próprio, específico, mas que não é neste momento, não seria neste momento. Por que ela foi ilegal? Porque naquele tempo não se permitia, né, prender ninguém à noite. Os chamados guardas romanos, eles não tinham, portanto, uma ordem de prisão legal. Eles precisavam de uma ordem, um mandato, como diz hoje, um mandado de busca e apreensão, ou de prisão, como hoje é na legalidade. O julgamento noturno, naquele tempo, é uma evidência adicional da conspiração contra Jesus por aqueles sacerdotes, cuja hipocrisia Jesus vinha denunciando publicamente há bom tempo, né? Os seus atos, as suas ações equivocadas, desprovidas da base divina, desprovidas da lei judaica naquele momento, desprovidas de Deus. Então, os sacerdotes guardavam e nutriam naquele momento uma espécie de raiva, de bronca ou de azedume, digamos assim, contra Jesus, porque ele os desmascarava publicamente. Para que isso ocorresse, era preciso testemunhas, e foram duas falsas testemunhas naquele momento, né, que não concordaram entre si. A primeira delas testemunhou, né,
que para a acusação de que Jesus era blasfemo, estava com blasfemia, dizendo que ele havia dito assim: eu sou capaz de destruir o templo. E a segunda testemunhou que Jesus havia dito: eu vou destruir esse templo. O que tem aí um disparate, né, de lógica bastante grande entre eu sou capaz e eu vou destruir esse templo. Em razão dessa dicotomia, digamos, dessa contradição das testemunhas, ali estava presente o que a gente chama de dúvida razoável. Não havia uma prova concreta, contundente, né? Então, levando do ponto de vista da lei judaica naquele momento, Jesus teria que ter sido absolvido antes de ser questionado em sua defesa, né? Certamente, ele não era obrigado a testemunhar contra si próprio, como até hoje, né? Ninguém pode testemunhar contra si mesmo. Agora, vamos avaliar esse momento, né? Vamos tentar entrar nesse tempo e coloquemos-nos na posição de um carpinteiro na época, humilde diante dos homens mais poderosos do país, no maior tribunal da nação naquele momento. E nós não estamos aqui falando do Cristo Salvador nesse momento, mas sim do Jesus de Nazaré, o homem diante dos homens poderosos do seu tempo, na verdade. Então, é muito difícil imaginar quão grande foi a coerção e a pressão sofrida por Jesus naquele instante, na realidade. Como consequência daquele julgamento errôneo, Jesus é encaminhado até Pilatos, que naquele momento também comete um erro grave, pois ele declara que Jesus era inocente, Herodes o julgou inocente, e eu julgo inocente, afirma Pilatos. E aí, o erro grave é que ele diz: eu vou, portanto, castigá-lo e soltá-lo. Mas como castigar e soltar um homem que foi declarado 2 vezes inocente? Por que puni-lo? Né? Qual que era a intenção de Pilatos? Qual que era o objetivo dele? Por que castigar Jesus, que era inocente? A pergunta é, por que ele fez isso? Apesar de ser contrário à lei romana, é possível que Pilatos fez isso com a expectativa, a esperança, de que ao castigar Jesus, ele deixaria os sacerdotes que nutriam por Jesus, né, aquela raiva, aquele ressentimento, satisfeitos, e com isso ele acreditou, né, ingenuamente, naturalmente, que cessariam as exigências dos sacerdotes que pediam a morte de Jesus. Então, consequentemente, Pilatos ordena o castigo a Jesus. Não com uma punição branda, na verdade, né? Mas Jesus foi açoitado até quase morto naquele momento. No seu açoite, no seu chicote, haviam tiras de couros embutidas com pedaços de chumbo, quer dizer, dilacerou muito o corpo de Jesus com aquele castigo. E isso, naturalmente, não satisfez a ira e o ressentimento dos sacerdotes, porque Jesus foi condenado à morte no Calvário. Então, nós poderíamos dizer, para finalizar esse primeiro momento, que esse é um dos mais dramáticos momentos de toda a história da humanidade, né? E uma lamentável confusão resultou em 2000 anos ou mais de animosidade, né, desnecessária entre os chamados cristãos e os judeus daquele momento, e que perduraram pelos séculos. Porque, na verdade, veja, foram os sacerdotes judeus que buscaram a morte de Jesus, não foi o povo judeu propriamente, né? Foram os sacerdotes judeus, né? Ora, naquele tempo, Jesus é julgado e acusado de 3 crimes inseparados: por blasfêmia, por traição e por sedição, como a gente diria, que seria o tumulto popular. Diante de Pilatos e de Herodes, ele foi absolvido por ambos, né? Os 2 juízes, naquele momento, Herodes e Pilatos, os absolveu. Mas o conjunto do Sinédrio não o fez. E ainda assim, executaram Jesus, né? Porque pretensamente, naquele momento, se assumiu que ele havia sido considerado culpado de traição. Aqui nós podemos trazer para a modernidade. Havia uma convicção de que Jesus era um criminoso, que blasfemava, que traía e que levava ao tumulto popular. Não haviam provas, apenas a convicção de que isso era verdade. Naturalmente, Pilatos, ameaçado politicamente com a possível perda de seu cargo, ele escolheu crucificar Jesus de uma maneira mais fácil, vamos dizer assim, de calar os coléricos sacerdotes. Conclusão, a história contou o resto. E, obviamente, essa é uma história que nunca vai morrer, porque de sua verdade sempre nasce a esperança para toda a humanidade, na verdade. E, acima de qualquer outro episódio na história do mundo, o julgamento de Jesus clama a todos de boa vontade, veja bem, para que trabalhem por um sistema de governo humano pelo qual as humanidades possam viver em paz e com segurança sobre aquilo que nós hoje conhecemos, o chamado Estado de Direito, que deve e deveria ser administrado com reverência pela verdade,
e pelo amor caridoso, o que nem sempre encontramos nos diversos países do nosso planeta no momento, né? Mas o que importa realmente diante de tudo isso? Vamos refletir agora, num segundo momento, que nós, enquanto humanos, nós temos racionalmente no nosso interior a profunda intuição do certo e do errado, do bem e do mal, naturalmente, né? Bem como nós aprendemos isso com os pais, com os professores, nas igrejas, nos centros espíritas, o que deveríamos fazer para ter saúde, equilíbrio e progresso. Nós, enquanto humanos, já desenvolvemos esse potencial e essa profunda capacidade. Porém, enquanto não aprendermos a vivenciarmos os ensinos do Mestre na nossa vida diária, nas nossas leis, nas nossas relações sociais da humanidade, nós, enquanto humanidade, vamos continuar a viver uma inversão psíquica de valores, que nós, dentro da psicologia, chamamos de psicopatologias, ou as patologias que ocorrem na vida mental, na vida físico-orgânica, proveniente do nosso psiquismo alterados, né? Distorcido, em distúrbios. E nós podemos colocar essas alterações em 2 níveis importantes. A primeira delas, no chamado nível individual, que é a inversão emocional dos nossos valores, das nossas atitudes, quando nós adotamos, por exemplo, a mentira, a censura, o materialismo, a inveja, a máscara, o egoísmo, a alienação, a agressividade, a corrupção, a preguiça, a raiva, a superficialidade, a dispersão da nossa caminhada, a ganância e, acima de tudo, a voracidade. Então, quando provenientes da nossa mente, né, essa inversão emocional de valores, obviamente, a nível individual, nós vamos desenvolver patologias. E a nível social, que seria o segundo momento dessa inversão, que se manifesta geralmente através do poder socioeconômico doentio, através das leis injustas, dos costumes destrutivos, da falta de ética ou da repressão chamada social nas nossas vidas, né? Dos sistemas decadentes e corruptos das instituições que agem contra o povo, contra a natureza. Disso tudo surgem os problemas da natureza coletiva, em que a humanidade vem atravessando nesse momento. Nesse segundo momento que nós estamos dizendo, que é a nível social, nestas práticas nós podemos incluir as guerras, o terrorismo, o racismo, a intolerância religiosa, o capitalismo privado ou de Estado, que leva à miséria muitas vezes, os juros, né, exacerbados que corroem as finanças públicas e as finanças do povo, a exploração irracional do trabalho humano e dos recursos naturais, o meio ambiente, como nós temos visto no Brasil devastado e no mundo afora, o consumismo, né, exagerado, a estagnação das ciências, das artes, do conhecimento, o não investimento, né, nas nações em educação, em saúde e bem-estar social, tudo isso, do ponto de vista coletivo, adoece o planeta, adoece a humanidade, e nós caminhamos por estradas tortuosas, de dor e sofrimento coletivos, como temos visto, né, mundo afora, especialmente nos países do continente africano e asiático, onde as dores e sofrimentos sociais são agudos e intensos. Nós poderíamos, nesse momento, nos perguntar, mas diante desse quadro que nós estamos aqui, né, pintando, clareando para você que nos assiste nesse momento, é possível praticar os ensinos de Jesus? Como é que Jesus, por exemplo, viveu em sua época? Ora, naquele momento de Jesus, lá na antiga Nazaré e nas redondezas da região por onde peregrinou com seus apóstolos, sua vida foi sempre árida, né, e sem nenhum privilégio. Não tinha vantagens econômicas, sociais naquele momento para ninguém, especialmente para o mestre. Ele conheceu intimamente as dores da existência naquela caminhada. Contudo, Jesus, ao invés de se preocupar com as suas próprias dores, digamos assim, e querer que o mundo gravitasse em torno de suas necessidades, como é muito comum nós fazermos, né? Ele se ocupava com as dores e necessidades alheias. Ele olhava para o próximo, né? Não apenas considerando suas dores, seus tormentos naquele momento. Obviamente foi incompreendido, rejeitado, zombado, cuspido, né? Embora tenha sido física e psicologicamente ferido, ele não desenvolveu uma personalidade agressiva e nem ansiosa. Ao contrário, ele exalava amor, tranquilidade, né? Escolheu, obviamente, nascer num lar humilde, numa família de carpinteiros, numa manjedoura, como conta a história, junto a animais, numa chamada cidade Nazaré, que naquele momento era desprezível, porque diziam que de Nazaré não poderia surgir ou nascer nada. Então, Jesus, em ali nascendo, provou a humanidade
que não é o local em si propriamente, mas os atos, as ações daquelas criaturas que lá residem, que lá vivem, né? E em algum momento da sua jornada naquele tempo, Jesus, vendo as multidões, subiu um monte e lá se assentou. Aproximaram-se dele seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo, naquele instante aprazado, importante daquela hora, algo do tipo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, dizia Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ali nascia um código de leis, ali nascia um código de progresso, ali nascia um código de salvação para a alma humana em todos os tempos da humanidade que vige até hoje. E acerca, naquele momento, daquela perspectiva sócio, material e temporal de Jesus, nós verificamos que o advento de Jesus, homem, e de sua doutrina, inaugurava uma nova fase nas relações humanas, pois que a sua mensagem subliminar não exige de todos nós, para que interiorizemos e a vivamos, que sejamos santos ou heróis, nem que pratiquemos milagres ou que façamos o impossível, ou que esteja acima de nossas forças. Muito ao contrário, Jesus convive com a massa popular, convidando as criaturas a levantarem o santuário do Senhor nos próprios corações. Antes de Jesus, todos os mentores da humanidade viviam entre mistérios religiosos e dominações políticas que falharam com o homem. Naquele momento e naquele tempo, o amor ao próximo como a ti mesmo, ensinado pelo Mestre, se instalou nos seios das coletividades, né? Os princípios fundamentais naquele momento de fraternidade, da caridade e da misericórdia, princípios estes até então desconhecidos, que de tão sólidos são a fonte original de modernos e contemporâneos princípios e institutos jurídicos da humanidade. Dentre eles, nós podemos dizer o princípio da dignidade da pessoa humana, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, do ano de 1789, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, a humanidade em frangalhos, pós-guerra, cria a Carta dos Direitos Humanos, que viria estabelecer novos paradigmas para a convivência na humanidade. Com Jesus, a vida em sociedade, a partir desse momento, adquire novas feições. Pergunto nesse momento, especialmente a mim mesmo e àquele que nos assiste nesse momento: como vivemos nós, a humanidade, depois de Jesus e seus ensinamentos? Bem, meu querido ouvinte, vivemos a época do ter e do poder, do exibir-se, do desfrutar, porém sem a consequência da harmonia interior e do esquecimento, ou melhor, do enriquecimento espiritual. A aparência substitui a realidade, e o importante não é o ser interior, porém o nosso ego exaltado, que provoca inveja e competição no palco da ilusão da nossa caminhada. De certo modo, foram perdidos o sentido existencial, o objetivo da vida, o foco transcendente da autorrealização. Em consequência, aumentam as patologias do comportamento, e o banquete dos mascarados toma aspecto sombrio, quando o álcool, a drogadição e o sexo desvairado passam a fazer com que entremos nos processos de depressão, de sofrimento, de ansiedade generalizada, de tormentos diversos. O avanço na direção do abismo, na queda pelo suicídio, em voga na humanidade nesse momento. O abandono de si mesmo ou a violência desgovernada passam a ser a rivalidade ou a realidade indiscutível do processo da nossa evolução social. Tudo isso como decorrência do vazio existencial que se apodera do indivíduo, porque não encontra apoio no sentimento de amor que vem desaparecendo a pouco do seu desenvolvimento moral. A ambição pelas coisas, de imediato significado, tem substituído os valores realmente legítimos da emoção, quais sejam
a prece, a meditação, a solidariedade e o afeto uns pelos outros. Torna-se, por isso, urgente e impositivo, o impositivo de uma alteração de conduta, buscando em todos nós novos focos de interesse existencial, tais como a conquista da paz, do trabalho, da beneficência, da imortalidade. Esse desregramento, a leviandade com que são tratadas as questões de alto significado, quando atingem o fundo do poço, abrem espaço para governos arbitrários e cruéis, que crucificam os países e os mantêm sob injunções penosas, degradantes, de dor e sofrimento, que os tempos haverão de sanar. A criatura humana é o conjunto dos seus comportamentos, que se transforma em mecanismo de sustentação da sua existência. Por esta razão, nestes dias de desafios contínuos, a conquista da paz se transforma na mais valiosa meta a ser conseguida por toda a humanidade. Neste momento agudo em que a humanidade se encontra, devemos buscar a Jesus quando nos promete a sua paz, que somente Ele pode nos dar. Para obtê-la, devemos adotar os comportamentos de vivência dos seus postulados, ensinados e vividos por Ele, porque não apenas ensinou, mas os vivenciou. Através da serenidade de Jesus, em todas as situações, demonstrou-nos a grandeza dos valores éticos de que era portador, nos dizendo o caminho a seguir. Se desejamos essa paz e serenidade, precisamos seguir o Mestre e imitá-lo sempre que possamos. E sem que nos apercebermos, estaremos entesourando a paz que nos fará verdadeiros filhos de Deus. Seguir Jesus significa despertarmos para o amor verdadeiro, aquele que ilumina a noite dos sentimentos e alegra a vereda por onde seguiremos, como seus filhos e como aflitos na caminhada. Seguir Jesus nos permitiria, ou nos permite, descer do pedestal imaginário em que nos encontramos e permitirá que caminhemos com aqueles que vivem na solidão e nos olham com avidez, desejando estar conosco, pelo menos um momento na caminhada. Os relacionamentos humanos são imperiosa necessidade de viver em harmonia em si mesmo. Próximos somos nós do outro lado, com as mesmas carências e necessidades, aguardando a lapidação indispensável e a vitória sobre as paixões amesquinhantes. Jesus é a luz do mundo, provou da escuridão resultante do abandono de quase todos os quais amou. Permanecendo confiante em relação a eles, a si mesmo, a ponto de retornar após a morte, para prosseguir amando-os na verdade. Reafirmamos que Jesus inaugurou em todo o seu evangelho, que é o mais completo tratado para realizar a formação do caráter social do ser humano, quando declarou: ama teu próximo como a ti mesmo e fazes ao outro o que quererias que lhe fosse feito. Quando ele tornou bem-aventurados os pobres de espíritos, os humildes e os simples do coração, os que sofrem injustiças, os esquecidos, revertendo as determinações enganosas do mundo daquele momento para o vindouro de nosso tempo. Não olvidemos das incomparáveis formulações do Evangelho para que possamos participar do banquete fecundo da convivência, um trabalho de renovação das paisagens humanas da atualidade, com o pensamento fixado nos gloriosos dias do amanhã que nos esperam de verdade. Para o mundo em estertor, queira-se ou não, Jesus é a resposta dos céus aos apelos aflitos deste mundo, vencido pelas paixões humanas inferiores, a fim de que possamos vencê-las. Se tens a alma em frangalhos, busca-lhe o auxílio. Se te encontras ditoso, recorre a ele. Se estás em paz, vive-o, divulga-o ao mundo, atormentado destes tempos. E neste momento em que nós nos encaminhamos para o final da nossa fala, eu pergunto: onde nasceu ou nasce Jesus para a humanidade? Onde nasceu Jesus? Se perguntássemos a Francisco de Assis, onde nasceu Jesus? Ele nos responderia: ele nasceu no dia em que, na Praça de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Se perguntássemos a Pedro quando se deu o nascimento de Jesus, ele nos responderia:
Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Se perguntássemos a Paulo de Tarso, quando ele se deu o nascimento de Jesus, ele nos responderia: Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando envolvido por uma intensa luz que me deixou cego. Pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando eu lhe disse: Senhor, que queres que eu faça? Se perguntássemos a Joana de Cusa, onde e quando nasceu Jesus? E ela nos responderia: Jesus nasceu no dia em que, amarrado ao poste do circo de Roma, ouviu o povo gritar: negue, negue, e o soldado com a tocha acesa dizendo: este teu Cristo ensinou-te apenas morrer? Foi neste instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade dizer: não, não me ensinou só isso. Jesus ensinou-me também a amá-lo. E se perguntássemos a Maria Madalena onde e quando nasceu Jesus, ela nos responderia: Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. E se perguntássemos a Tomé onde e quando nasceu Jesus, ele nos responderia: Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar suas chagas, e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Se perguntássemos a João Batista onde e quando nasceu Jesus, ele nos responderia: Jesus nasceu no instante que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse, e ante a meiguice de seu olhar, sobre a majestade de sua figura, pude ouvir a mensagem do alto: este é meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Compreendi naquele momento que chegara o tempo de ele crescer e eu diminuir para a glória de Deus Pai. E se perguntássemos a Judas onde e quando nasceu Jesus, ele nos responderia, com o coração opresso, sofrido: Jesus nasceu no instante que eu assisti ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos deste mundo. O meu arrependimento foi grande. E se perguntássemos, finalmente, a Maria de Nazaré onde e quando nasceu Jesus, ela nos responderia: Jesus nasceu em Belém, sobre as estrelas, que eram focos de luzes guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando o neguei em meus braços, foi quando o segurei em meus braços pela primeira vez e senti se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo, para ensinar aos homens a lei maior do amor. Foram nesses momentos, querido ouvinte, que nos assiste nesse momento, que todos eles compreenderam o sentido das palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu então nos pergunto: onde e como nasceu ou nascerá Jesus em nossas vidas? Ora, deixe Jesus nascer em seu coração neste momento, que ele venha trazer amor e paz a você que experimenta viver a lei maior do amor, razão pela qual pedimos: fica, Senhor, mora conosco, seja em nós a luz, seja em nós o tempo de renovação, seja em nós a oportunidade de compreendê-lo, de amá-lo, de segui-lo, e que sejamos esse instrumento, Senhor, de renovação, de transformação e de mudança de todo o planeta. Que a paz de Jesus, o divino e eterno amigo de todos nós, esteja em todos os nossos corações, para que reine sempre em nós a paz e que nós descobramos interiormente o mundo divino que Jesus nos ensinou. Um grande abraço, um grande beijo a todos, para que a paz seja conosco. Muito agradecido. Devolvo a palavra agora ao amigo Arnaldo Antunes, o amigo Arnaldo Camargo, perdão, que se encontra conosco nesta atividade. Com outros temas. Oi, você. Esperamos que você possa voltar. Olá. Outras oportunidades, trazendo outros temas, né? A distância de Tupã que nos impediu que você continuasse vindo até Capivari
para nos orientar, né, no desenvolvimento da clínica. Mas, graças a Deus, naquela ocasião, nós tínhamos treinado também, feito um curso em São Paulo, o Rafael Carara, né? E então deu certo. Mas, através desta forma, a gente pode ouvi-lo mais vezes. Fica com Deus, excelente apresentação, né? Que Deus continue abençoando, iluminando seu caminho e da sua família, tá? Nossa Tudo de gratidão bom. a você. Um abraço. Fica com Deus.